Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. E para nós iniciarmos, eu quero ler aqui um texto bastante conhecido. Todos os textos que eu vou ler hoje, eu vou ler na linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje. E Lucas 18, somente o número 1, que é a parábola da viúva e do juiz iníquo, né? E Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Oração e perseverança é o segredo da vitória. Vou sempre falar segundo a Bíblia, né? Segundo aquilo que as Escrituras nos relatam. Em primeiro lugar, segundo a Bíblia, nós temos que orar sempre em nome de Jesus. João 14:13, o próprio Jesus disse: "E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai." Em outras palavras, a fim de que o Pai seja glorificado. Em segundo lugar, amados, nós podemos pedir o que quisermos. Contudo, Deus, ele vai responder somente aquilo que tiver um propósito de amor, um propósito abençoador, e tudo é segundo a sua vontade. O próprio Cristo nos ensinou na oração modelo, naquela parte que diz: "Seja feita a tua vontade", ou seja, a vontade de Deus, na terra e no céu. Tiago 4:3 está escrito assim: quando vocês pedem, ou seja, quando vocês oram, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres ou seus próprios desejos. Então, nós temos que pedir, nós temos que orar, nós temos que estar sempre em contato com Deus através do Espírito Santo, pedindo essa ajuda. Como eu vou falar lá no final, orar o tempo todo, é orar sem cessar. Contudo, nós temos que ter sempre isso em mente. É Deus quem vai saber o tempo, o momento certo. E, em terceiro lugar, na minha opinião, essa é uma opinião minha, a oração que mais agrada a Deus é aquela que é altruísta. É a oração que está no teu coração, é o teu sentimento. Nós mostramos para Deus nas nossas orações, na minha oração, quando eu oro, eu mostro para o meu Deus aquilo que está aqui dentro de mim. Se aqui dentro de mim tem desejos espúrios, desejos que não agradam a Deus, eu vou mostrar a Deus na minha oração. E ainda que eu não mostre, Deus que sonda os meus pensamentos, os meus desejos, Ele sabe quais são os desejos do meu coração. Eu sempre lembro da fé que mais Jesus elogiou nos evangelhos, que é a fé do centurião romano. E eu vou na mesma linha de pensamento a respeito da oração. Que tipo de oração que agrada a Deus? Quando nós intercedemos pelo próximo, quando nós pedimos pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos, o próprio Espírito Santo nos enche de paz. E essa paz é a certeza de que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E Ele não vai me faltar. 2 Timóteo 2, de 1 a 3, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor, escreveu o seguinte: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, entre aspas, governantes, e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica,
com dedicação a Deus e respeito aos outros. Em quarto lugar aqui, nós podemos pensar por que as nossas orações não são respondidas. Dentro dessa mesma linha, em primeiro lugar, porque só Deus sabe o futuro e o que é o melhor para aquele que está orando, para aquele que está pedindo. Nós somos falhos, nós somos às vezes insensíveis, às vezes nós somos imediatistas, às vezes nós agimos por impulso, de acordo com a situação, o que está acontecendo, e aí nós clamamos, nós falamos. Quantas vezes nós falamos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a própria palavra do Senhor diz que o nome de Deus não pode ser falado em vão. E quantas vezes num ato falho nós, meu Deus, aqui, quantas vezes nós juramos pelo céu, pela terra, por Deus, pelo Pai, pela Mãe, e a própria palavra, o próprio Jesus disse que nós não devemos jurar, que a nossa palavra seja sim ou não. Então, nesse impulso, às vezes nós fazemos pedidos, ou nós estamos com algo na cabeça, algo que está assim, que às vezes passa a ser até uma fixação, uma coisa fora de controle, e aí nós oramos, nós pedimos, e seja qual área for, mas Deus que conhece o futuro, Ele sabe o que é melhor para nós, e nós temos que entender que só Ele sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos. E se Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, o que é melhor para a vida de todos nós. Em segundo lugar, eu penso também em como eu sou, para que a minha oração seja respondida. Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus pensamentos? Será que eu penso no meu próximo? Será que eu me importo como a palavra em todo o Antigo Testamento e também no Novo, toda hora está me apontando? Será que eu olho para as necessidades do meu próximo, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, para os pobres? Será que eu tenho isso no meu coração como um estilo de vida de adorador, de uma pessoa que se chama cristão ou cristã? Como é a minha atitude? Como eu trato as pessoas? Será que eu sou arrogante em algumas áreas, em algumas situações? Será que eu sou orgulhoso? Será que eu sou egoísta? Jesus falou sobre a oração hipócrita dos fariseus, lá em Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, quando ele aponta para os fariseus dizendo, olha, vocês são arrogantes, aliás, vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês oram nas praças. Para que todos vejam que vocês estão orando e comecem a elogiá-los. Vocês são hipócritas porque vocês dão esmolas, mas tocam trombetas. O que é tocar trombeta numa linguagem atual? É fazer selfie, é querer que os outros vejam que você está fazendo isso ou aquilo, está fazendo caridade. Não. Quando a própria palavra do Senhor diz que aquilo que a tua mão direita fizer, que a tua esquerda não saiba. Então, a minha maneira de ser também tem muito a ver com oração respondida ou não. Ainda que em algumas ocasiões, como eu falei agora, que não seja a vontade de Deus para determinada área da tua vida, ou para o caso, ou para a pessoa para quem você está orando, mas tudo isso envolve, e a gente tem que entender que orações não respondidas também, em determinados momentos, são bênçãos para nós. E aqui, em terceiro, ainda nesse mesmo ponto, ainda em relação às orações não respondidas, eu me lembrei de uma passagem que o apóstolo Pedro escreveu lá na sua primeira carta, 3:7, falando para os maridos. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso ela deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você, marido, o dom da vida que é dado por Deus. Haja
assim para que nada atrapalhe a oração de vocês, maridos. Então, para que a minha oração seja respondida, abstratamente, nós temos uma série de fatores aí que envolvem, que está no mundo espiritual, que muitas pessoas passam por cima e não entendem e ficam perguntando, mas o que está acontecendo? Há tanto tempo eu estou pedindo, há tanto tempo eu estou clamando e eu não recebo. E aí eu preciso fazer essa introspecção, essa autoanálise e sempre reconhecer que Deus está sempre certo em tudo que Ele faz. O que Deus requer daquele que ora? Em quinto lugar, Deus requer fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Deus, quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, que seja algo contínuo em nossas vidas, que seja algo que venha fazer parte da minha vida de adorador, da minha vida cristã, da minha vida diária, dos meus objetivos que seja o maior, conhecer a Deus sempre. E nós fazemos isso na oração, lendo a palavra, entendendo as Escrituras, viver direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Em sexto lugar, amados, onde orar? O lugar, isso importa? Não importa. Em qualquer lugar, ainda que existem lugares, ou existam lugares que são mais apropriados, seja no templo, ou tem pessoas que gostam de orar no monte, outras gostam de orar no quarto. Jesus mesmo deu um exemplo dizendo, olha, vá para o teu quarto, fecha a porta para que você tenha ali um tempo ou um lugar que as pessoas não venham te incomodar, mas o próprio Cristo também, em João 4, naquela conversa com a mulher samaritana, ele falou algo que ficou marcado para a eternidade. Não existe lugar de adoração. Adoração é oração, é louvor, é algo que engloba mais questões, mais coisas, mas está aí a oração também. Então, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito, ou seja, em pensamento e em verdade. Em outras palavras, com a minha vida andando na verdade, que eu não seja falso, que eu não seja hipócrita, que eu não seja orgulhoso ou arrogante. Então tem que ser em espírito e em verdade. E não é no monte, não é no templo o melhor lugar de adoração. O melhor lugar de adoração, o melhor lugar da oração é quando o meu espírito está contrito, quando o meu espírito está sempre ligado com o Espírito Santo. Jonas orou no ventre de um peixe, como as Escrituras nos relatam. Ezequias orou provavelmente na cama, o rei Ezequias orou provavelmente na cama quando recebeu uma profecia, uma sentença do profeta Isaías, e o texto relata que ele virou o seu rosto para a parede. Provavelmente estava deitado e ali clamou a Deus, e Deus ouviu ali na hora o seu clamor. Paulo e Silas oraram dentro de uma prisão e adoraram ali, cantaram louvores e oravam à meia-noite, e aquele algo sobrenatural aconteceu dentro daquela prisão por causa da oração e de uma adoração sincera. E o próprio Jesus orou na cruz. E em último lugar, existe o tempo de oração? Uma oração rápida, uma oração longa? Não existe. A oração, o mais importante não é o tempo, o mais importante é a intensidade. É como você está, é a fé, é a reverência. Isso é o mais importante. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. E eu termino a palavra de hoje no mesmo texto que comecei, no verso de número 7, Lucas 18, no verso 7, na linguagem de hoje diz assim, será então que Deus não vai fazer justiça em favor do seu próprio povo ou dos seus escolhidos, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo?
ou para ajudá-los, os seus escolhidos, que oram, porque no contexto aqui, Jesus está falando de oração, para não desanimar. E é interessante que no final desse texto, Jesus fala sobre fé. Será que quando o Filho do Homem voltar, vier à terra, ele vai encontrar fé? Fé, oração e esperança. 3 pilares, três coisas que agradam a Deus. Que nós tenhamos sempre isso na nossa forma de viver. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.